da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos sentando, para a gente escutar. Escutai, minha filha, olhai, ouvis tu. Escutai, minha filha, olhai, ouvis tu. Já foi dito no começo da missa, o Senhor enxugará toda lágrima dos nossos olhos. E é isso que está fazendo a primeira leitura, é isso que está mostrando o Evangelho. São Paulo não está olhando, não está andando com o farol baixo. Pelo contrário, São Paulo está olhando com o farol alto. Talvez um farol de milha. Jesus, mesma coisa no Evangelho, ele não está usando farolzinho baixo que aponta para as coisas aqui na frente, não, ele põe farol alto, ele sim põe um farol de milha mostrando para nós lá na frente. Claro, aqui na frente nós vamos encontrar tropeços, buracos, vai tremer de vez em quando. Mas se vamos ficar atrapalhados por isso, nós não vamos a lugar nenhum. O Senhor e a sua palavra nos mostram lá na frente. O farol de Deus, o farol da palavra de Deus nos mostra lá na frente. Diga comigo, não quero andar de farol baixo. Não posso andar de farol baixo. Eu tenho que acionar o meu farol alto. E quem me dá esse farol alto é a fé. Eu quero abraçar a fé. Eu quero viver da fé. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Agora passamos por muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo. Choramos. Nos lamentamos, mas o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Mais ainda, todas as minhas lágrimas. Eu creio nisso, Senhor. E por isso eu não paro nos tropeços do momento presente. Você viu aquilo que São Paulo está tratando, porque, interessante, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi o lugar onde ele ficou 1 ano e 6 meses.
Foram poucos lugares onde São Paulo pôde ficar tanto tempo assim, porque ele mesmo dizia que a missão dele era ir levando o Evangelho, ir levando o Evangelho, levando o Evangelho, e lá ele formava discípulos, deixava discípulos, acompanhava discípulos, mandava as suas cartas, mandava os seus enviados. Ele foi um fundador de cristandades, um fundador de igrejas. Você entende bem essa expressão igreja, né? De comunidades cristãs. Era esse o trabalho dele, mas ele viu tanta importância, ele viu tanto êxito de Deus em Corinto, a Corinto tão depravada, que Paulo acabou permanecendo lá 1 ano e 6 meses. Para nós, isso equivaleria mais ou menos a uns 16 anos. No jeito de São Paulo trabalhar, ele quis gastar todo esse tempo. Então, justamente, porque São Paulo pregava, e pregava com muita força, a vinda do Senhor. Veja, ele pregou isso naqueles primeiros 1 ano e 6 meses que esteve com eles. Não foi depois de 30 anos, de 50 anos, depois de 100 anos, que a comunidade de Corinto já estava alicerçada, forte, suficientemente preparada para ouvir falar dos fins dos tempos, que então São Paulo começou a falar dos fins dos tempos. Se fosse assim, ele não falaria. Ele começou a falar desde o começo, tanto assim que a primeira carta aos Coríntios é uma série de respostas que ele está dando à comunidade de Corinto, porque eles fizeram perguntas. E uma pergunta foi essa: uma vez que o Senhor está dizendo que o Senhor vem em breve, e o tempo é breve, os solteiros, o que eles fazem? E os pais diziam: e os nossos filhos e as nossas filhas, se casam ou não se casam? Esperamos a vinda do Senhor ou vamos nos casar? E você viu a resposta de Paulo, que no fundo quer dizer: vivamos o momento presente, como se o Senhor viesse hoje, mas vivamos o momento presente. Ele escreveu para os Tessalonicenses com muita severidade, porque havia Tessalonicenses que estavam deixando de trabalhar, porque uma vez que o Senhor vem logo, por que ficar trabalhando? Muito espertinho, não é verdade? São Paulo foi muito severo com eles. Ele está dizendo aos coríntios agora, São Paulo, está dizendo a nós, diga comigo, está dizendo a mim: eu devo viver de farol alto, olhando lá para frente, sabendo que o Senhor virá, e a cada dia estamos mais perto da vinda do Senhor. Devo viver assim, farol alto, mas eu devo viver o momento presente, me empenhando totalmente no tempo presente. E essa foi a resposta dele. Você é casado? Você tem que viver como casado, com todos os seus deveres de casado. Não é por isso que você vai ficar agora num quarto rezando o tempo todo. Não é por causa disso que você então vai, mulher, sair de casa de manhã cedo, né, vai para a igreja, passa a manhã em oração, em adoração e tal, mal e mal vem para a sua casa para o almoço, se vier. Está voltando de novo? Claro que devemos ir à igreja, claro que devemos, todos nós que podemos participar da missa até diariamente, claro que temos que rezar e rezar muito no mundo de hoje, mas temos que viver a vida. Temos que viver a vida. Os homens igualmente, os homens não vão deixar de ir para o serviço porque o tempo do Senhor está breve. Até pelo fato do tempo do Senhor estar breve, nós estamos tendo muito mais dificuldades. Temos que ir à luta muito mais ainda, porque a tentação está contra nós. E muitas vezes nós acabamos passando necessidades, e as nossas famílias passam necessidades porque nós estamos sendo perseguidos, não por um qualquer, por um inimigo que quer descartar-nos,
Porque nós somos de Deus, porque nós temos fé, porque nós oramos, nós somos muito atacados, não percebemos, porque é o inimigo espiritual quem nos ataca. Mas se nós pararmos e olharmos bem, muitas vezes nem tem lógica. Por que está acontecendo justamente isso comigo, com a minha família? Não duvide. É porque você quer ser do Senhor como São João Crisóstomo. É porque você quer viver o Evangelho com todo o empenho. Evangelho é Evangelho, e não um Evangelho amolecido, um Evangelho de meios termos, de mais ou menos. Uma vez que você, como São João Crisóstomo, quer viver o Evangelho como ele é, não apenas você terá pessoas que estranham você, que acham você esquisito, fanático, beato, mil coisas, mas você terá a perseguição de um inimigo espiritual, que, embora sendo espiritual, vai causar danos materiais a você e à sua vida. Daí você vai ter que lutar muito mais ainda, você vai ter que se esforçar muito mais ainda, trabalhar muito mais ainda, claro, orando muito, mas você vai ter que ir à luta. Foi isso justamente que São Paulo respondeu àqueles que, lá de Corinto, fizeram esta pergunta. Somos casados, continuamos casados, vivendo a nossa vida de casados. Vale a pena pôr filho no mundo ainda, uma vez que o Senhor está próximo? São Paulo diz, os casados vivam realmente a sua própria vida como casado, mas como se não fossem casados. Estranho, né? Mas é que está, é farol alto. Vivam tudo aquilo que é próprio de um casado. Mas de farol alto, olhando que o tempo é breve e a vinda do Senhor se aproxima cada vez mais. E os solteiros? Perguntavam eles. Nos casamos? Vamos nos casar? São Paulo diz, claro que vocês se casem. Também se alguém, justamente por causa das dificuldades que já estamos passando, quer viver não casado, mas viver totalmente dedicado, dedicada, consagrando-se ao Senhor, também vivendo uma vida celibatária, você faz o muito bom. Porque os tempos presentes estão exigindo isso. Não se esqueça que eles já estavam nos tempos das perseguições. Mas São Paulo diz, até para os pais, você tem a sua filha, o seu filho aí preparados para casar, não duvide não, deixe-os casar, e que eles vivam a sua vida de casado. Em outras palavras, diga comigo, eu preciso viver o momento presente, de olhos abertos para a realidade, mas também de farol alto. A realidade não é só aqui, pertinho de mim, nos buracos do chão. Não, o olhar para a realidade é também lá na frente, e eu preciso usar o meu farol alto e ter a visão de fé. É assim que eu quero viver, Senhor, de olhos abertos para a realidade, mas também para a realidade que há de vir. O Senhor virá, e Ele virá em breve. É como São Paulo termina a primeira leitura. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Até essa tradução não diz o tempo é breve, que é uma boa tradução. Ele até diz, está abreviado, parece que os anos passam cada vez mais rapidamente. Pelo menos eu sinto isso, e muita gente me diz a mesma coisa. O tempo está correndo. Outro dia nós celebramos o Natal, né? Outro dia nós celebramos o primeiro do ano. Já estamos na metade do mês de setembro. Hoje é 13. Tem amanhã, festa da Santa Cruz. E já é dia 15 do mês. Como fazem as crianças? Do mês 9, gente. Já é do mês 9. Já passamos
3 meses além da metade do ano de 2006. A rotação é a mesma, mas é como aqueles antigos long plays do nosso tempo, né? Tão saudosos aqueles long plays. A rotação era a mesma, mas as primeiras faixas, que tinha aquela agulha em cima, demorava mais para percorrer, porque o disco era grande assim. Mas você se lembra bem, as faixas eram cada vez menores. Quanto mais se aproximando das últimas músicas, em geral eram 12 músicas num long play. A rotação era a mesma, mas o giro da agulha era bem mais rápido. A faixa era bem mais rápida. Eu não sei em que faixa nós estamos. Nós não estamos nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta faixa. Já passamos além, bem além da metade das faixas do nosso long play da vida. Estamos na última. Não sei. Tudo indica que estamos na última faixa. Mas mesmo se estivermos na penúltima, está breve ou não está breve? Porque ou o Senhor vem ou você vai, como eu repito sempre. Portanto, temos que olhar de farol alto. E assim justamente que Jesus se expressa nas bem-aventuranças. Aproveitar que hoje a transmissão de televisão é a de Fátima. Desculpem, né? Vocês têm visto como todos os dias eu tenho bebido água e bebido água bastante por necessidade na pregação, né? Alguns remédios, nada de muito grave, não, mas alguns remédios que eu tenho que tomar dá muita secura. E sou obrigado a beber água. Alguém está servido? Mas que eu estou servido e necessitado, eu estou, não estranho. Se as pessoas estranharem, né, dizer, não estranho não, né? O padre só está um pouquinho dodói, então ele precisa beber bastante água. Aliás, não é como no tempo da vovó, vovó, eu já posso beber água, não é? Porque antigamente era assim, né? Dizia que a gente não devia beber água logo de manhã cedo, tinha que esperar passar o tempo. Vovó, eu já posso beber água? Pode sim, pode beber água bem cedinho, às 5:30 da manhã, 5 da manhã, pode beber água. Como eu estou tomando logo um bom copo d'água, assim que eu levanto, mas assim mesmo quando chega na hora da missa, na hora de falar, que secura, meu Deus do céu. Então, aguentem a minha fraqueza. E se alguém quiser também, traga a sua garrafinha de água. Eu não vou estranhar se você, quando eu tenho que dar uma bebidinha de água aqui, você beber também, daí eu vou ter companheiros comigo. Mas Jesus está usando farol alto e mostrando, não olhem para os sofrimentos do tempo presente, simplesmente, não. Olhem lá para frente. Vocês são pobres. Não se lamentem por causa disso. Não. Porque bem-aventurados sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quer mais do que o reino de Deus. E você, a gente vê ao contrário, coitados daqueles que são ricos, que têm que se ocupar com muitos negócios, com muito dinheiro, com muitas fazendas, com muitas terras, com muitos bens, com muitos investimentos, como eles gastam totalmente a vida nisto. Tem sofrimentos como nós temos, tem dor de cabeça como nós temos, são homens e mulheres que vivem de celular no ouvido, parece que a vida dele é mais celular do que o restante. Eles já não pensam, eles não pensam, eles estão falando e dando respostas, estão ouvindo e respondendo no celular. Não vivem, a vida deles é o celular. Ao passo que nós, que somos pobres, também os pobres, claro, o Senhor não quer miséria para ninguém. Temos que continuar a lutar contra a miséria e a pobreza indiscriminada. Temos que viver justiça,
mas Jesus chega a dizer: bem-aventurados vocês pobres, porque vivendo o meu evangelho, vocês terão o reino dos céus. Olhem para frente, não olhem para as dificuldades próprias da pobreza. Se vocês querem ver alguém que viveu grandes dificuldades da pobreza, está aqui. Não estou tendo já uma grande parte do reino de Deus? Estou, graças a Deus. Não para mim, mas olhe tudo isso que nós temos hoje para evangelização, para você perceber como Deus realmente é pródigo, como Ele investe no reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ao passo que aqueles que são gananciosos e só ficam buscando os bens do tempo presente, coitados, se gastam nesta ganância, mas perdem tudo, porque os bens desse mundo ficam. Muitas vezes são a matéria-prima para a briga dos nossos filhos, dos nossos netos, às vezes até dos nossos sobrinhos. Matéria-prima de briga de herança. Você conhece briga de herança? Eu não conheço. Nunca vi briga de herança. Nunca. Mas se vocês viram, você sabe que coisa terrível, que coisa feia, que coisa... Como irmãos se separam. Como irmãos criam ódio e vingança entre si por causa de herança. Jesus diz: não, olha para frente. Não fica olhando aí de farol baixo, não, meu filho. Ele continua dizendo: bem-aventurados vós, que agora tendes fome. Vocês não podem estar comendo os melhores restaurantes e ter as melhores comidas. Vocês muitas vezes até passam necessidades, mas Jesus diz: vocês serão saciados. Primeiro que Isaías diz que aqueles que obedecem ao Senhor, que aqueles que são submissos, comerão os melhores frutos da terra. E não é gostoso você ir num pé de árvore e pegar as frutas da árvore, né, e comer a fruta amadurecida ali na árvore mesmo? É ou não é? É muito melhor do que os supermercados que estão por aí com aquelas frutas e verduras e legumes selecionados. É tão gostoso ir colher na horta, né? Onde a gente não pôs agrotóxico nenhum, pegar a alfacinha, o almeirãozinho, a couvinha e fazer em casa mesmo, no fogão, né? É difícil que quem tenha fogão a lenha, não é mais bem-aventurado quem tem fogão a lenha, e quem tem a coragem de usar fogão a lenha, faça a sua comidinha assim. Gente, não tem comida melhor do que essa, é verdade ou não é? E além de sermos saciados assim, você não vai passar fome, você será saciado na sua fome e sede de justiça. Farol alto e não farol baixo. Bem-aventurados vós que agora diz Jesus, e São Lucas traz no seu evangelho: agora chorais. Como nós dissemos no começo da missa, o Senhor enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Reza o Salve Rainha comigo. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos o quê? Degredados filhos de Eva. Degredados filhos de Eva. O que é degredado, gente? É gente exilada. No bom português, mandado para o degredo. Nós estamos degredados hoje por causa do pecado original. Por causa da maldade do mundo, nós vivemos num exílio. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, onde? Neste vale de lágrimas. Por enquanto, nós estamos ainda nesse vale de lágrimas. Não podemos dizer ao contrário. Sofremos aqui, sofremos, venceremos. A vitória é de Jesus. Sim, Ele disse: eu venci o mundo, nós venceremos também. Mas assim como você tem, graças a Deus, o pão nosso de cada dia, a roupinha, o chinelinho, às vezes o chinelinho de dedo de cada dia, né? Você vai ter também o sofrimento nosso, a dor nossa de cada dia. Calça os chinelinhos de dedo, ou talvez não calce nem mesmo o chinelinho de dedo,
para pisar as pedras do chão, porque nós estamos vivendo num vale de lágrimas. Eia, pois, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, fazei o quê? Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. É isso que Jesus está ensinando no Evangelho. Aliás, é isso que a Salve Rainha retirou das bem-aventuranças, falando com Nossa Senhora, que convive conosco. Ela é mãe, ela sabe de tudo isso. Ela sabe de tudo isso, ela acompanha bem de perto tudo isso que nós passamos. E Jesus vai terminar: bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que tratavam os falsos profetas. E os verdadeiros profetas, como é que eles tratam? Do jeito de São João Crisóstomo, que foi degradado, que foi exilado, que sofreu, que morreu justamente martirizado por causa justamente da sua pregação. Porque atrás de tudo isso temos um grande inimigo que não quer que nós vivamos e não quer que nós preguemos o Evangelho. Meu filho, minha filha, desculpe dizer assim, mas digo com muito carinho: meu filho, minha filha, levanta o farol. Olha com olhos abertos a realidade. Sofrimento é sofrimento, dor é dor, dificuldade é dificuldade, luta é luta, e nós estamos ainda num vale de lágrimas. Mas olha para frente, e que bonito você viu esta noiva que apareceu no Salmo. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. É a igreja, gente, é a igreja noiva que está esperando o esposo que virá para tomá-la e levá-la consigo para as núpcias eternas. Porque sempre foi comparado a vinda do Senhor e os tempos finais e a vida eterna, sempre foram comparados a uma festa de núpcias. Nós somos essa noiva, nós homens e vocês mulheres somos essa noiva que estamos nos preparando e preparando-nos apressadamente, porque o tempo é breve, porque o esposo já está vindo. Levanta o seu farol, olha aqui a realidade, mas olha também as realidades que são realidades invisíveis agora, porque não chegaram ainda, estão por chegar, mas essas realidades são mais realidades do que a realidade que nós estamos tocando aqui. Pode bater no chão com o pé, pode, sem medo. Isso é mais real do que esse chão no qual você está batendo com o pé. Não é porque está debaixo dos seus pés que é mais real, não, aquelas realidades lá são mais reais ainda. Por isso o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, o Senhor enxugará todas as lágrimas, diga comigo, dos meus olhos. Comigo tudo, o Senhor enxugará todas as lágrimas dos meus olhos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.